Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós de novo no nosso projeto Gabaritando Legislação, falando sobre a lei de migração, que com certeza cai nos nossos certames, principalmente nos certames que envolvem polícias federais. Prezados, o que é importante cuidar agora? Nós já passamos pelo bloco 1, passamos pelo bloco 2, passamos pelo bloco 3, passamos pelo bloco 4 e agora a gente entra no bloco 5. Esse bloco 5, talvez ele não tenha divisão. Talvez não. Certo? Talvez não tenha divisão. E se tiver divisão, vai ser divisão só parte A e parte B. Não terá parte C. Então já é uma boa notícia para nós, não é? Vamos lá então. É o capítulo 4. Estamos no capítulo 4 da nossa lei de imigração. Da entrada e da saída do território nacional. Entrar, né? Uma porta, tu entra. Saída, tu sai. Todo mundo sabe o que é entrada e saída. Nós vamos ter então a seção 1. A seção 1 vai tratar do quê? De uma fiscalização. Mas essa fiscalização, ela abrange 3 ramos. Essa fiscalização abrange 3 ramos. Ela abrange a fiscalização marítima, via mar, aeroportuária, pelo ar, e fronteira, pela terra. Mar, ar e terra. Aqui está. Entrada e saída do território nacional. E eu vou dizer para vocês que muito do Estatuto do Estrangeiro envolve entrada e saída do território nacional. Às vezes por vontade própria, às vezes por vontade não muito própria. Mas tudo isso nós vamos vendo conforme a gente for trabalhando os blocos, né? O 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. Certo? Bom, o artigo 38, ele traz uma regra geral. As funções de polícia. Então, as funções de polícia, fiscalização policial, marítima, aeroportuária e de fronteira, serão realizadas pela Polícia Federal. Cuidado na tua prova. A tua prova pode dizer que pode ser que elas serão realizadas pelo Exército, pelas Forças Armadas. Isso vai estar certo? Não. Isso vai estar errado. É pela Polícia Federal. Tomem cuidado quanto a isso. Se trata de Polícia Federal. Não caiam, amigos, em erros bobos. Não caiam em erros bobos. Se trata de Polícia Federal. Não é Exército, não é Polícia Civil, é Polícia Federal. Certo? Nos pontos de entrada e saída do território nacional. Marítima vai ser aonde? Nos portos. Concordam comigo? Marítima vai ser nos portos. Aeroportuária vai ser aonde, pessoal? Vai ser nos aeroportos. Né? Aeroportuária vai ser, obviamente, nos aeroportos. E fronteiras por terra, na região de fronteiras, nas demarcações onde o Brasil faz divisa com outras nações, com outros países. Ok? Então esse artigo 38 ele é muito fácil. Ele é muito fácil de entender. Muito fácil de entender. Mas, todavia, ele tem um parágrafo único. Ele tem um parágrafo único. E vejam como é que começa o parágrafo único. É dispensável
é dispensável. Certo? Cuidado, porque a tua prova pode começar dizendo que é o quê? Indispensável. Não, é dispensável. Dispensa-se a fiscalização de passageiro, tá? Não precisa fiscalizar o passageiro, ou seja, aqueles que estão cruzando por terra, o tripulante, aqueles que estão cruzando por mar e oceano, e staff, tripulante ou staff de navio em passagem inocente. O que é passagem inocente, pessoal? É quando o Brasil apenas vai servir como intermediador, ou seja, essas pessoas, esses aviões, esses navios, eles não vão passar por ali. Aliás, aqui é navio, né? O navio não vai parar, não vai ancorar, ele simplesmente vai passar. O Brasil é apenas meio, é apenas uma nação entre as nações. Isso a gente chama de passagem inocente, certo? Exceto quando houver necessidade de descida de pessoa à terra, ou de subida a bordo do navio. Se ninguém for subir ou descer, não é precisa fiscalização, porque aí nós vamos ter, como eu acabei de dizer a vocês, como eu acabei de informar aos senhores, a famosa passagem inocente, certo? Então, cuidado em relação a isso, tá? O parágrafo único, passageiro, tripulante, staff de navio, sempre que fala em passagem inocente é alto mar, é oceano. Tá? Bom, o 39, ele já não fala só de navio, de porto, ele já fala em viajante. Podem ver aqui. Ele já está se referindo a viajante. Então já é um pouquinho diferente. Certo? Aqui nós vamos ter já a figura então do viajante. Viajante. O viajante deverá, cuidem com essa palavrinha, na tua prova pode ser que apareça a palavra poderá, e poderá vai estar errado. O correto, meus amigos, é deverá, certo? Cuidem isso. Se vier poderá, vai estar errado. O viajante deverá permanecer em área de fiscalização até que seu documento de viagem tenha sido verificado. Só que isso tudo é regra geral. E como é que eu sei que é regra geral? Porque depois da palavra verificado, vem a palavrinha salvo. Depois de verificado, vem a palavrinha salvo. Salvo os casos previstos em lei. Ou seja, vão existir situações, então, que esses viajantes podem sair da área de fiscalização, certo? Sem que o seu documento de viagem já tenha sido verificado. E aí quem vai dizer isso é a lei. Então deixa a gente chegar no momento da lei que fala sobre isso. Por enquanto ela não fala, deixa assim. Deixa assim. Sabemos que nós temos aqui no artigo 39, então, uma regra geral. E nós temos também, então, aqui uma exceção. Certo? Temos regra geral e temos exceção. Artigo 40. Eu vou sublinhar o artigo 40,
pela importância que ele possui. Eu vou sublinhar e destacar o artigo 40, onde ele diz assim: poderá, então não é deverá, é uma prerrogativa, certo? É uma prerrogativa, poderá ser autorizada a admissão excepcional no país de pessoa que se encontre em uma das seguintes condições: desde que esteja de posse de documento de viagem válida. Isso é uma condição. Se deram conta? Isso que a gente acabou de ver aqui é uma condição. Condição. 1. Não possua visto. Já é uma regrinha. Não é fácil a lei do imigrante, pessoal. A lei do migrante é muita regra, a gente tem que cuidar, certo? Então, é possível a admissão excepcional de pessoa que se encontre, né, em uma das seguintes condições, se ela tiver um documento de viagem. Não possua visto. Ou então ela seja titular de um visto, mas foi emitido com erro. Ou omissão de alguma informação. Omissão de alguma informação. Pode entrar aqui também. Certo? Cuidado com isso. Temos ainda, prezados, o número 3. Temos ainda o número 3. Tenha perdido a condição de residente, ou por ter permanecido ausente no país, na forma especificada em regulamento. Sempre os regulamentos, não é verdade? E detém as condições objetivas para a concessão de nova autorização de residência. Vamos supor que ele se ausentou e não deu justificativa, lembram? Aí, o que acontece aqui? Perdeu a condição de residente, por ter permanecido ausente no país sem prévia autorização. Mas atualmente, ele tem as condições para ter novamente a autorização de residência. Aí, certo, nós podemos ter a admissão excepcional do país. Ele pode entrar no país. Mas vejam que sem visto é excepcional. Visto com erro ou omissão é excepcional. Perdeu a condição de residente é excepcional. Desde que preencha os requisitos, desde que possa novamente obter autorização de residência. Pegaram, pessoal? Qualquer uma dessas três pode ser autorizada a admissão, mas vejam que ela não é regra. Como eu insisti e deixei claro para vocês, nós estamos falando aqui de uma exceção. Prezados, por gentileza, anotem, destaquem, circulem tudo aquilo que vocês entendem ser importante desse slide, por favor, certo? Porque nós estamos falando, né, de um ponto muito importante, que é pessoas que podem entrar e sair do território nacional. Temos mais um slide aqui, pequenininho, curtinho, tirinho curto. O inciso 4 está vedado, não nos interessa,
não nos interessa, então deixa ele de lado, azar é o dele, concordam comigo? Azar é o dele, não nos serve, mas tem mais gente ainda que excepcionalmente pode entrar no Brasil, ou seja, criança até 12 anos incompletos, ou adolescente até 18 anos incompletos, desacompanhado de responsável legal, até porque se eles estiverem acompanhados de responsável legal, é permitida a entrada. E sem autorização expressa para viajar desacompanhado. Não vamos deixar a criança e o adolescente à deriva, concordam comigo? Então, excepcionalmente, tem que acolhê-lo no território brasileiro. É uma questão de direitos humanos, independentemente do documento de viagem que portar. Motivos óbvios, isso não importa, certo? Independentemente do documento de viagem que portar. Hipótese em que haverá imediato encaminhamento ao Conselho Tutelar. O Brasil se sente na obrigação, pessoal, o Brasil se sente na obrigação de proteger essas crianças e esses adolescentes, esses menores de 18 anos. Até porque pode haver indícios, inclusive, de tráfico de menores. Ou em caso de necessidade, a instituição indicada pela autoridade competente. Aqui. Faço o inciso 5. Até marco ele, porque eu acho que é uma boa. Aliás, boa não. Eu acho que é uma ótima para cair em prova. Então é bom que a gente tome aqui os devidos cuidados. Certo? Parágrafo único. Regulamento. Mais uma vez, regulamento. Regulamento poderá dispor sobre outras hipóteses excepcionais de admissão, observados os princípios e as diretrizes dessa lei. Significa, amigos, que o rol, ele é exemplificativo, porque o regulamento pode trazer outras situações. Ok? Embora para nossa prova, o que importa de verdade são as 5 situações que a lei traz, né? Que a lei demonstra para nós para a entrada do país. Anotem, por gentileza, circulem, destaquem a importância desse slide, porque é um slide que, se cair em prova, todo mundo vai acertar. Aqui nós temos 3 artigos. 3 artigos envolvendo entrada e saída do território nacional. 3 artigos. Vamos ver o que eles falam. O artigo 41 fala da entrada condicional. Entrada condicional, ou seja, pode entrar no país? Pode, desde que, não é isso? Desde que as condições sejam obedecidas. A entrada condicional em território nacional de pessoa que não preencha os requisitos de admissão poderá, vejam que não é deverá, então significa que se é condicional, sempre vai ser poderá. Motivos óbvios, não é, meus amigos? Motivos óbvios. Se é condicional, é poderá. Ser autorizada mediante a assinatura. Ah, pode ser a rúbrica? Não, não é a rúbrica, é a assinatura, certo?
Não se trata de rúbrica. Não se trata de rúbrica. É a assinatura pelo transportador ou por seu agente, de termo de compromisso, de custear as despesas com a permanência e com as providências para a repatriação do viajante. Ou seja, pessoal, se tiver alguém, como um transportador ou um agente, que diga, tá, eu assumo a bronca, certo? Eu custeio as despesas com a permanência e eu providencio a repatriação, se assim for necessário, é possível a entrada. E essa entrada, então, ela acaba levando esse nome condicional, porque exige o quê? Essas condições. Essa assinatura do transportador ou agente do transportador, dizendo que arca com as consequências, que arca com as despesas e também é o responsável pela repatriação. Só isso. Por isso o nome entrada condicional. Honestamente, mas bem honestamente, não é difícil entender. Sejamos honestos, não é difícil entender. Certo? Temos agora mais um artigo aqui, o artigo 42. E esse aqui eu vou sublinhar, destacar. Importância para a prova. Importância para a prova. O tripulante, se fala em tripulante, estamos falando de navio. Passageiro, estamos falando de avião, que por motivo de força maior for obrigado a interromper a viagem em território nacional, poderá ter seu desembarque permitido mediante termo de responsabilidade pelas despesas decorrentes do transbordo. Vejam, poderá, se ele se responsabilizar a arcar com tudo o que for preciso por ter descido aqui, por motivo de força maior. Se não for por motivo de força maior, bom, aí não pode desembarcar. Motivo simples, né? Não poderá desembarcar. Mas se for por motivo de força maior, o desembarque é permitido, certo? Ele tem que interromper a viagem no Brasil. Nesse caso, ele tem que assinar o compromisso, certo? O termo de responsabilidade pelas despesas do transbordo. Fácil de entender, certo? Sem maiores mistérios. Acho muito difícil que alguns dos senhores errem uma questão dessas. Vamos ser bem honestos. Tranquilo? E temos ainda o artigo 43. A autoridade responsável pela fiscalização, PF, contribuirá, vejam, norma impositiva, não está dizendo aqui poderá contribuir, está dizendo aqui contribuirá, certo? Contribuirá para a aplicação de medidas sanitárias. A aplicação de medidas sanitárias, em consonância com o Regulamento Sanitário Internacional e com outras disposições pertinentes. Difícil que esse artigo 43 venha marcar presença em prova. Pouco provável. O examinador não vai querer saber dele. Então vamos relaxar quanto a esse artigo. Amigos, marquem, destaquem por gentileza, certo? Marquem, destaquem aí, por favor, esse dispositivo, pela importância que ele possui. Sublinhem aquilo que vocês entendem ser importante, tá? Sublinhem o que vocês entendem ser importante.
para que a gente possa então seguir, dar sequência para mais um slide do nosso bloco 5 de entrada e saída do território nacional. Está aqui a seção 2. Seção 2 do impedimento de ingresso, ou seja, não pode entrar. Não pode entrar, não tem choro nem vela, não tem conversa, não pode entrar. O 44 está vetado. Se está vetado, interessa para nós? Nem um pouco. Certo? Então a gente vai para o artigo 45. O artigo 45, ele tem 9 incisos. 9 incisos, pessoal. E nós já vimos ele no bloco anterior, né? Nós já vimos ele, a gente veio até aqui e voltamos depois lá para o 30, não é verdade? Agora a gente vai falar melhor dele. Poderá ser impedida de ingressar no país após entrevista individual e mediante ato fundamentado, ou seja, o motivo tem que fundamentar, motivar a decisão, a pessoa, primeiro, anteriormente expulsa do país, ou seja, ela foi expulsa, tá? E quando uma pessoa é expulsa, existem motivos e efeitos que geraram a expulsão. Então, enquanto esses efeitos vigorarem, ela não pode entrar no Brasil. Por isso que diz ali, ó, anteriormente expulsa do país, enquanto os efeitos da expulsão vigorarem. Anteriormente expulsa do país, enquanto os efeitos da expulsão vigorarem. Depois que os efeitos desapareceram, ela pode, daqui a pouco, se reabilitar para entrar novamente no Brasil. Ok? 2. Condenada. E quando fala condenada aqui, meus amigos, é condenação com trânsito em julgado. Ou seja, que não cabe mais recurso. Sentença imodificável. Sentença definitiva. Certo? Condenada ou respondendo a processo. Muitos dizem que isso fere o princípio da presunção de inocência, onde diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, mas o problema são os crimes, né? Por ato de terrorismo, por crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos no Estatuto de Roma ou do Tribunal Penal Internacional de 98, promulgado pelo Decreto 4388 de 2002. Esse inciso 2 é importante para a prova de vocês. Certo? Cuidado com isso. Inciso 3. Condenada, ou seja, já sofreu sentença condenatória transitada em julgado, ou respondendo a processo, existem críticas que dizendo que isso fere a presunção de inocência, em outro país, por crime. Crime não é contravenção. Se vier na tua prova contravenção, vai estar errado. É crime. Aqui é crime. Crime doloso. O que é o crime doloso? É o intencional. Então, ninguém é impedido de entrar no território brasileiro porque cometeu crime culposo, que é crime sem intenção. O crime tem que ser doloso, passível de extradição segundo a lei brasileira. Quem determina a extradição? STF.
Supremo Tribunal Federal. Os casos de extradição, obviamente, serão vistos mais adiante. Certo? 4. Que tenha o nome incluído em lista de restrições, por ordem judicial ou por compromisso assumido pelo Brasil por organismo internacional. Geralmente são pessoas procuradas, são pessoas que são danosas aos organismos internacionais, então essas pessoas também podem ser impedidas de entrar no país. 5. Que apresentem documento de viagem que não seja válido para o Brasil. Os documentos válidos para o Brasil a gente já viu lá no bloco 1 ou 2, não me recordo, mas a gente já viu os documentos. B. Esteja com o prazo de validade vencido, óbvio, né? Evidente, pessoal. C. Esteja com rasura ou indício de falsificação. E se realmente ficar provado que a pessoa falsificou, ela não pode entrar no país, mas pode ser presa por falsificação de documento, falsidade ideológica ou uso de documento falso. Certo? A rasura é fato atípico, não é crime. 4. Que não apresente documento de viagem ou documento de identidade quando admitido. Às vezes admite-se. Não, só me dá o documento de viagem. Não tenho. Então me dá teu documento de identidade. Não tenho. Então não entra. Motivos óbvios. Certo? Não entra. Motivos óbvios. 7. Cuja razão da viagem não seja condizente com o visto ou com o motivo alegado para isenção do visto. O sujeito veio para trabalhar, mas ele está com visto... ele está com o visto... Sei lá, ele veio... Como é que eu posso explicar para vocês? O visto é para turista e ele quer manter residência, certo? É um exemplo. Ele não vai entrar, não tem sentido. O visto dele não é compatível para o que ele almeja. Ele que busque as regras para o visto que ele quer. 8. Que tenha comprovadamente fraudado documentação ou prestado informação falsa por ocasião da solicitação de visto, além de não entrar, responde por falsidade ideológica. Crime. O inciso 8. Cuidado em relação a isso também. É crime com base no inciso 8. Certo? 9. Que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. Nossa Constituição, sempre nossa Carta Magna, tem os seus valores, tem que ser obedecidos. E um parágrafo único que diz que ninguém será impedido de entrar no país por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política. Alguém vai errar esse parágrafo único? Honestamente, duvido muito. Esse parágrafo único, se cair em prova, todo mundo acerta. Certinho? Anotem, pessoal, destaquem, sublinhem, escrevam tudo o que está marcado aí no nosso bloco número 5, por gentileza. Certo? Muita coisa aqui pode ser importante, então é bom vocês marcarem. E assim nós fechamos o bloco 5 com uma parte só. Fechou aqui. Como diz o quadro, né, meus amigos? Bons estudos e até a próxima aula. Agradeço a vocês, onde nós vamos entrar no bloco 6. E esse eu já adianto, ele vai ser fracionado, certo? O bloco 6 e o 7 vão ser fracionados. Um grande abraço,
Até o próximo bloco, que é o bloco 6. Valeu, tchau, tchau.